Olá amigos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Clodoaldo Rezarias, estou mais uma vez aqui para o programa Compartilhando o Evangelho. Jesus Cristo é a Solução, programa da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, e nesse dia nós vamos ler a Palavra do Senhor, o texto sagrado, a partir de Lucas 24, versículo 36 a seguir. Jesus havia se ressuscitado, se revelado a Maria Madalena e revelou-se aos discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús. E eles reconheceram Jesus e voltaram para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, estavam falando, de fato, Jesus ressuscitou. E aí, o versículo 36 disse: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no vosso coração? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem, ainda tão cheio que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui alguma coisa de comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seriam pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Nessa leitura nós percebemos aqui o momento da ressurreição de Jesus e ele se revelando aos seus discípulos. Jesus se revelou a Maria Madalena e aí aos demais, né? E quando ele se revela a todos os discípulos, e os 12, e ali os discípulos de Emaús, entre outros, Jesus se revela a eles. Ele aparece, eles estavam fechados, trancados com medo dos judeus, eles estão fechados e Jesus se revela a eles. E o texto que li disse que eles duvidaram. Eles duvidaram, ficaram temerosos, duvidosos, imaginando ser um espírito, ser um fantasma. Jesus disse: por que vocês estão com medo, assustados, pensando dessa maneira que é um fantasma? Um fantasma não tem carne e não tem osso. Olha aqui as minhas mãos, toquem aqui no meu corpo. E ainda assim diz o texto que eles não acreditavam, eles estavam espantados, alegres, enfim, isso ainda dava dúvidas a eles. E Jesus pediu alguma coisa para comer. Comeu um pedaço de peixe assado e tem uma tradução que disse que ele comeu também um pouquinho de mel. E aí eles acreditaram nele. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando a respeito da dúvida, a respeito da falta de confiança, a falta de fé. Sempre quando se fala em incredulidade, falta de fé, nós relacionamos isso a Tomé, né? Tomé é um personagem, um dos apóstolos, que se tornou um personagem que ultrapassou as Escrituras. Qualquer pessoa no Brasil e em alguns países, quando se fala em Tomé, imagina se o Tomé relaciona ele à incredulidade. Porque ele disse: se eu não ver os sinais, eu não vou acreditar. Mas quando eu li esse texto, você percebeu que todos eles duvidaram. Todos eles tiveram dúvidas. Então a incredulidade não é uma característica, não é um demérito apenas do Tomé. A incredulidade, espectador, a incredulidade é alguma coisa que está inerente ao coração do homem. O ser humano,
ele tem a incredulidade, parece que inerente no seu coração. Tem dificuldades para acreditar, tem dificuldades para ver. Quando Jesus aparece aos discípulos, eles, na minha leitura aqui, eles são mais incrédulos ou expressam uma incredulidade maior do que Tomé. Porque Jesus não precisou comer nada diante de Tomé para que Tomé acreditasse, né? E ainda quando ele se revela a Tomé, Tomé ajoelhado disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece a Jesus como Senhor da vida dele e como Deus. Até nesse momento da Escritura, Jesus era reconhecido como Cristo, como Messias, como profeta, como Filho do Homem. Mas o primeiro que reconhece Jesus como Senhor foi Tomé. O primeiro que reconhece Jesus como Deus foi Tomé. Ele reconhece a divindade de Jesus e o senhorio de Jesus Cristo. Aí, querido espectador, você que está acompanhando esse programa, é uma questão de fé. Se eu pudesse denominar um título para essa meditação, eu diria uma questão de fé. Por que uma questão de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter uma confiança na pessoa do Senhor. Sem fé é impossível você caminhar em direção à pessoa bendita de Jesus. Sem fé é impossível você relacionar-se com o Criador, com o Salvador da nossa vida, o Salvador da nossa salvação no sentido pleno dela. Salvação no sentido pleno, a salvação não só da alma, mas uma salvação da ignorância, da cegueira espiritual, a salvação da falta de compreensão, a salvação no sentido da liberdade dos preconceitos. Vivemos um tempo tão polvoroso, né? Parece que tudo está relacionado sobre a questão de você ser preconceituoso, de você não respeitar o outro. A salvação em Cristo, ela vai além disso. Porque a salvação em Cristo, ela traz no seu bojo, ela traz consigo, ela traz como um plus, como algo mais, o amor. O amor que consegue, baseado em 1 Coríntios 13, o amor ele consegue superar tudo. Ele consegue perdoar, ele consegue respeitar, ele consegue fazer com que as pessoas vivam em harmonia, vivam de maneira especial e tranquila. É uma questão de fé. Jesus apareceu a eles e disse a eles: fiquem em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês vão receber o poder, vocês vão receber a mensagem, vocês vão receber a ministração que o Pai vai dar a vocês. É uma questão de fé, porque Jesus Cristo, ele deixa a palavra dele. Ele empenha a palavra dele. Deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu fazer uma observação para você. Nesse momento, Jesus está voltando para o Pai. Nesse momento, a palavra de Deus diz que Jesus ele está retornando para a glória do Pai. Os discípulos eles vão ficar sozinhos, entre aspas, né, sozinhos em Jerusalém. O Espírito Santo ainda não havia se revelado, o Espírito Santo ainda não havia sido enviado pelo Pai. O Pai ainda não tinha ordenado ao Espírito Santo. Mas esses homens, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham os escritos. Jesus disse o seguinte: era necessário que se cumprisse o que estava escrito nas leis de Moisés, nos Salmos e nos profetas, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. A palavra de Deus, os escritos sagrados é o diferencial. É a questão da fé, é a questão da credibilidade. Pegam às vezes as escrituras sagradas e fazem chacota, fazem dela peça de escárnios. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum no sentido de que a pessoa, o problema dela, não há ninguém obrigado a acreditar nisso. Mas a partir do momento que você abre o coração e permite e deixa
se envolver pelos ensinos, pelos escritos, a vida ela é completamente transformada. E não é uma transformação externa, mas uma transformação interna, alguma coisa que sai de dentro do ser humano, parte do coração do ser humano, da vida do ser humano. A vida é transformada. Não precisa nada externo, não precisa nada provocativo, porque o ser humano dentro de si vai ter essa paz, vai ter essa alegria, vai ter essa perseverança na presença do nosso Deus. Uma questão de fé seria o tema dessa reflexão no programa de hoje. Quero convidar você a participar da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, na cidade de Foz do Iguaçu. Nós temos aqui alguns endereços e eu vou passar para você o endereço começando pela Vila Yolanda. A Vila Yolanda fica na rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82, próximo ali da Felipe Vanche, do sinal ali da Felipe Vanche, está o templo da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ali na Vila Yolanda, domingo 18 horas, segunda-feira 20 horas, terça-feira 20 horas e sexta-feira às 20 horas. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na Vila Yolanda, rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. No Jardim das Flores, na Rua dos Cravos, 803, Rua dos Cravos, 803, no Jardim das Flores. Os nossos cultos, terças-feiras às 20 horas, quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas e 30 minutos. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803. No Jardim São Roque, Rua Jacomo Savariz, 928, terças-feiras, quintas-feiras e às sextas-feiras, às 20 horas e domingo às 19 horas e 30 minutos. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no Jardim São Roque, Rua dos Cravos, 803. No Morumbi 2, nós estamos na João Batista Frígola, 502, esquina com a Palestra Itália. Domingo 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19h30, o nosso culto da família. Na terça-feira, às 19 horas, nós temos um tempo de oração. E também, nas quintas-feiras, às 20 horas, o culto especial onde Deus tem nos abençoado grande e poderosamente. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Rua João Batista Frígola, 502, esquina com a Palestra Itália, no Morumbi 2, tá ok? Quero agradecer você por mais esse programa, você esteve conosco durante todo esse tempo. Uma alegria estar participando, compartilhando do Evangelho com você, tá ok? Participe conosco. Você ouviu o endereço, aí viu a anotação do endereço da nossa igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Nós temos o prazer de anunciar que Jesus Cristo é a solução. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os nossos queridos amigos e irmãos que acompanharam o programa nesse dia, Senhor. Que o Senhor esteja visitando com graça, com poder, com virtude, abrindo o entendimento deles e derramando da sua graça, produzindo fé na vida de cada um. É a oração que faço no nome de Jesus. Tá ok? Um abraço, fiquem com Deus. No próximo programa estaremos de volta com mais um Compartilhando o Evangelho aqui da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Educacional Menino Jesus e de Ortega Info. Ortega Info, redes e computadores. Redes, sistemas, impressoras, câmeras e computadores. Nossos serviços: manutenção de computadores, manutenção de notebooks, aluguel de impressoras, manutenção de redes e Wi-Fi, instalação e manutenção de câmeras. Atendimento empresarial e atendimento residencial com ótimos preços no plano empresarial. Nossos telefones 9127 8031 3029 6367. Centro Educacional Menino Jesus. Venha ser feliz com a gente. Berçário, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2, Contraturno Escolar, Reforço, atendendo manhã e tarde, integral e semi-integral. No Centro Educacional Menino Jesus, você conta com professores capacitados e equipe de excelência. Centro Educacional Menino Jesus, Rua Marta Freiertag, 317, Jardim Panorama, Foz do Iguaçu. Telefone 45 3025 4465.